Se você quer alcançar a independência financeira investindo em imóveis, você precisa atentar para a localização. Muita gente já disse, investimento em imóveis são três coisas: localização, localização e localização. Nesse vídeo eu vou dar para você o passo a passo de como escolher uma excelente localização para alcançar a independência financeira investindo em imóveis. Meu nome é Ivan Tonon, alcancei a independência financeira investindo em imóveis e eu escrevi um livro baseado nos meus acertos e erros. O livro está aqui embaixo e você pode baixar gratuitamente. O primeiro ponto que você precisa tentar para investir em imóveis é olhar para a renda média, ou seja, quanto que, em média, as pessoas que moram em determinada localização ganham todos os meses. Existem muitas diferenças entre as cidades, entre os bairros, e você precisa estar atento de quanto que elas recebem. No Brasil como um todo, a gente sabe que a renda média gira aí um pouquinho acima de um salário mínimo, ou seja, R$ 1.200, R$ 1.400 todos os meses. Mas isso varia muito de cidade para cidade, de estado para estado, e isso faz uma diferença enorme. Por quê? Porque as pessoas podem gastar basicamente muito próximo de 30%, 40%, no máximo 50% da renda delas com imóvel. No Brasil é muito comum que se gaste 30% da sua renda com moradia, ou seja, com aluguel ou com o financiamento de um imóvel. Não adianta você escolher uma localização que tenha uma área muito legal, que seja um imóvel muito bom, mas que existam muito poucas pessoas que possam pagar por aquele imóvel todos os meses. Em geral, essa não é uma boa opção em termos de investimento imobiliário. O ideal é que você consiga saber qual que é a renda média da cidade e escolha um imóvel que encaixe com os 30% daquela renda média. Ou seja, se você escolhe uma cidade que tem aí uma renda média de R$ 2.200, R$ 2.500, você ter um imóvel que gire próximo aí de R$ 800, R$ 900 por mês, esse imóvel ele tende a ter uma vacância muito baixa. Ele tende a ter uma procura alta. Por quê? Porque é o que a maioria das pessoas consegue pagar naquele determinado lugar. Isso faz com que haja uma boa procura para uma oferta que é constante. A oferta de investimento imobiliário ela não varia tanto, e isso faz com que a rentabilidade também possa ir crescendo ano a ano. Você consiga repassar a reposição da inflação, consiga repassar outros reajustes que vão permitir com que aquele investimento seja muito bom e duradouro por anos. O segundo ponto que você precisa atentar, se você está escolhendo investir em imóveis para alcançar a independência financeira, é a idade média. Você entender qual que é a configuração da idade média de uma população faz muita diferença em termos de você escolher qual tipo de imóvel que você vai comprar para colocar para aluguel. Se você tem uma população com uma idade média baixa, seja lá próximo de 25, 30, 40 anos de idade, essa população ela vai ter demandas de escola, vai ter demandas de parquinho, vai ter demandas de uma série de características de uma população que é jovem, que vai ter filhos, que está numa idade de crescimento. Existem já bastante cidades no Brasil e também no mundo, claro, que começam a ter uma idade média muito alta, que às vezes vai partindo do final dos 40, já chegando aos 50 anos de idade. Isso quer dizer o quê? Que as demandas dessa população elas vão ser diferentes. Não vai ter tanta demanda assim por creche e vai ter demandas mais por conveniências para os idosos, tratamento de saúde, entre outras facilidades de convivência que são emblemáticas e são necessárias para uma faixa de idade mais elevada. E isso faz uma diferença enorme, porque se você consegue ofertar o que as pessoas precisam, e tenha uma localização que encaixe com as necessidades de uma boa parte da população, isso vai fazer uma diferença muito grande em termos da procura do imóvel. Então, atentar para esses dois fatores, ou seja, renda média e idade média, vão fazer uma diferença enorme para o seu investimento imobiliário. Antes do terceiro ponto, eu queria pedir para você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, isso faz uma diferença enorme. Muito obrigado. O terceiro ponto que você precisa se atentar quando você está investindo em imóveis é a taxa de crescimento econômico da cidade, ou da localização que você vai buscar. Isso faz uma diferença enorme. E se
a economia de uma determinada cidade está crescendo, ela tende a ter cada vez mais renda disponível para que as pessoas possam morar e para que as pessoas possam chegar, né, e atrair novas pessoas. Quanto mais pessoas chegam em determinada cidade, elas fazem com que o valor da terra, o valor da moradia, fique cada vez mais elevado. E como é que a gente descobre isso? Né? Como é que a gente descobre a taxa de crescimento de uma determinada cidade? Normalmente nos sindicatos de setores econômicos. Né? O sindicato da construção civil precisa fazer estimativas de como que a cidade está se desenvolvendo, assim como os principais sindicatos industriais, né? Dependendo se a cidade tem alguma vocação para a indústria, seja indústria têxtil, eles costumam fazer relatórios, e normalmente os relatórios públicos, né, que vão fazer uma projeção de quanto que a cidade vem crescendo e quando que ela vai crescer para o futuro. Né? O setor de serviços também, as associações empresariais costumam ter esse tipo de estudo e normalmente costuma ser disponível gratuitamente. Então você buscar esse tipo de informação permite que você consiga projetar qual que vai ser o nível de demanda futura para imóveis na localização que você está decidindo investir. O quarto fator que você precisa ter em mente para investir em imóveis e conseguir alcançar um bom patamar é a taxa de ocupação da cidade. Isso quer dizer mais ou menos o quê? Como que a cidade, qual que é a área dessa localidade, né, dessa cidade, enfim, dessa região, e quanto que ela já tem construída. Né? Existem cidades que elas estão crescendo muito rápido, mas que elas ainda têm uma área muito grande. Né? O Brasil é muito diverso e tem cidades que têm uma possível área urbana enorme. E tem outras cidades que elas já têm uma possível área urbana muito pequena e elas precisam verticalizar, né? Porque não existem mais tantos terrenos disponíveis. Você olhar para esse tipo de dado, né, o quanto que existe de terreno disponível e o quanto que essa cidade ainda pode crescer, né, nos patamares atuais, faz uma diferença enorme para que você consiga compreender qual que vai ser a dinâmica futura de valorização. Não existe uma fórmula certa, né? Por exemplo, uma cidade que tem muita área, ela necessariamente vai crescer, ou uma cidade que tem pouca área, ela vai necessariamente parar de crescer. Isso não é bem assim, até porque a gente sabe que existe esse patamar de verticalização. Mas você vai entender um pouco mais a dinâmica de crescimento. Uma cidade que ela já tem uma ocupação muito grande, muito densa, ela necessariamente vai crescer de determinada forma. Uma cidade que tem uma área muito grande ainda descoberta, ela pode ser ocupada de muitas outras formas, né, com loteamentos ou com condomínios mais adensados de prédios, ou enfim, até com ocupações irregulares, ela normalmente apresenta um pouco mais de risco, né, para o investimento imobiliário, porque você tem uma capacidade de prever o futuro um pouco mais limitada quando a área, né, a taxa de ocupação de uma determinada cidade ainda é muito pequena, né, ou seja, existem muitos terrenos disponíveis. O quinto e último fator que você precisa ter em mente, né, para fazer um investimento, escolher uma localidade interessante, é você olhar para a taxa de crescimento de uma população, né, a taxa de crescimento de uma cidade. Hoje as cidades crescem de duas formas, né? Seja naturalmente no nascimento de crianças, né? E isso normalmente também existem dados disponíveis, né? Você vai ter aí 2, 3 maternidades dentro de uma cidade, enfim, se a cidade for muito grande vai ter mais maternidades e você de repente pode acessar quantas crianças têm nascido nessa cidade. Mas essa normalmente não tem sido a principal forma de crescimento de uma população. A principal forma tem sido receber mais pessoas de outras cidades. Então, isso acaba ficando um pouco em conjunto com os fatores que foram ditos anteriormente, né, de crescimento econômico, enfim, e a taxa de idade da população, mas é muito interessante você saber a quanto que cresce uma população de uma determinada localidade. Né? Isso faz uma diferença enorme em termos de procura de imóveis, em termos de necessidade, e isso pode fazer a diferença para que você escolha e entenda o que está trazendo as pessoas de fora para dentro dessa cidade. Né? Entender esse motivo, essa razão, permite que você consiga escolher um imóvel que atenda aos anseios das pessoas que estão vindo de fora para ficar nessa cidade. Né? E se você entende esse fator, quer dizer que você vai ter um imóvel com uma excelente localização, com uma excelente taxa de procura, que vai se valorizar
tanto na questão do aluguel quanto no ganho de capital, né, quanto na valorização do próprio imóvel. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você gosta do conteúdo de investimento imobiliário, peço para que você se inscreva no canal e me ajude a produzir cada vez mais esse conteúdo para você. Pessoal, queria compartilhar com vocês que meu livro agora está disponível na Amazon, ou seja, você pode ler com todo aquele conforto do Kindle. O link está aqui embaixo, tem todos os detalhes. Muito obrigado pelo apoio de vocês, isso fez toda a diferença.